podcast Eu Voto em Negra. Este é o podcast Eu Voto em Negra, uma iniciativa da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, em parceria com a Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Cauana Portugal, jornalista e apresentadora desse podcast, e hoje eu convido a Ilse Moreira, candidata a vereadora pelo Recife, e Yasmin Alves, candidata a vereadora também pelo Recife, e Beatriz Santos, candidata por Camaragibe. Muito bem-vindas, mulheres. Eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem, por favor. Se a Ilse puder começar, a gente já inicia a nossa conversa. Olá a todas as pessoas que estão aqui. Quero saudar essas mulheres maravilhosas, né, que vamos conversar aqui. Eu sou a Ilse Moreira, sou jornalista, sou artista da dança e trabalhadora da cultura, sou também defensora dos direitos humanos e do meio ambiente, evangélica progressista, e esse ano estou candidata a vereadora por Recife, como você já falou. Para mim é um prazer estar aqui e agradeço desde já essa conversa. Vamos embora. Beatriz, fala pra gente, amiga, de onde você vem, como é que tá? Olá, todo mundo que está em casa nos assistindo. Quero cumprimentar também as companheiras. Eu sou Beatriz Santos, candidata pelo PSB em Camaragibe. Em 2020, fui a segunda mulher mais votada no meu território. Está sendo um prazer imenso participar desse projeto do Voto Negra, por entender a importância, de nós, mulheres negras, ocuparem a política. Muito bom. E Yasmin, fala aí de você. Oi, gente. Me chamo Yasmin Alves. Estou candidata a vereadora do Recife pelo PSOL pela primeira vez, mas estou há mais de 10 anos no corre, na luta por tarifa zero no transporte público, pela cultura, pela educação e pelas juventudes. Maravilha. Que honra, né? Receber vocês aqui. Mulheres, eu quero começar falando sobre um assunto que diz muito sobre nossas vidas, que é a empregabilidade. Em 2023, no ano passado, o IBGE revelou alguns dados que são assustadores, pelo menos para mim. Jovens negras de 18 a 29 anos tiveram a taxa de desemprego até 3 vezes maior que a mesma taxa entre homens brancos no nosso país. E aí eu queria saber um pouco do que vocês pensam sobre esse tema da empregabilidade, como é que a gente pode pensar soluções, porque isso diz também dos nossos territórios, né? Diz do Recife, diz de Camaragibe, então eu queria saber um pouco do que vocês pensam. Certo. Cauana, eu queria dar 2 passos atrás antes de dar um passo à frente nesse debate sobre trabalho e renda para as juventudes, porque quando a gente coloca, por exemplo, a defesa da tarifa zero no transporte público, a gente entende que o transporte público é um direito que leva a gente ao acesso a outros direitos, como, por exemplo, trabalho e renda. É o ônibus que nos leva para a escola, para a faculdade, para o local de trabalho, para o local de lazer. Então, quando eu trago a defesa de tarifa zero, é que quando a gente, juventude, e eu estou há 3 anos desempregada, é importante fazer essa consideração, vai buscar emprego, a gente muitas vezes não tem a passagem do ônibus para ir nessa busca, entende? Hoje a gente tem as redes sociais e a internet que facilita um pouco essa busca, essa procura de emprego, mas essa defesa da tarifa zero é importante a gente considerar nesse debate. As prefeituras e as câmaras municipais de todas as cidades brasileiras, elas têm acesso aos dados sobre desemprego, sobre informalidade. Então, é necessário uma luta política nossa e também uma vontade política das instituições para garantir esse outro direito, que é o trabalho e renda. E aí, nesse sentido, eu queria provocar quem está escutando, inclusive, a acessar a minha rede social, Instagram, @YasminAlves50999, porque nós já publicamos parte considerável do nosso programa político e lá tem uma proposta que é um programa emergencial na cidade do Recife, não só para a juventude desempregada, mas para todas as pessoas que estão desempregadas ou estão no trabalho informal. Porque o trabalho informal, ele é instável. O trabalho informal, ele prejudica, inclusive, a saúde psíquica da gente, a saúde mental da juventude e da classe trabalhadora como um todo, né? Então, eu acho que esse programa emergencial é fundamental e que a gente olhe para a questão do trabalho e renda articulada com essas outras dimensões, que é o direito ao transporte e o direito à saúde mental. E é isso. Achei muito interessante que você falou sobre informalidade, né? Porque
circulam muitas informações sobre o aumento do empreendedorismo nos nossos territórios, mas a gente sabe que muitas de nós são empurradas para esse local porque, de fato, não tem nenhuma outra oportunidade, né, de carteira assinada, de proteção de direitos, para iniciarem, enfim, essas vidas que tenham emprego e renda. Queria saber o que você pensa sobre isso também, Beatriz, e o que a gente pode chamar a atenção em Camaragibe a respeito do tema. É verdade, a gente entende que hoje, né, que não é um problema atual, é um problema que já vem perpassando as nossas gerações de juventude. Existe uma falta de cuidado e de vontade política, como Yasmin falou, né, na questão do trato com a juventude e do acesso a essa empregabilidade, né? Existe hoje em Camaragibe, eu falo muito desse local, que é onde eu faço a minha defesa, né, um mecanismo que conduz o lugar que essa juventude negra precisa estar e ocupar. Né? Então, o curso que é fornecido é muito no sentido da subalternização desses corpos negros. Então, é um curso de barbeiro, né? É um curso de manicure, e não consulta a juventude, né, qual lugar que eles querem ocupar. São conduzidos a ser o auxiliar de pedreiro, o ajudante do pedreiro, e não, né, questionados o porquê, né, não atravessa essa ponte para o ensino superior. Então, eu acho que a oportunidade está aí. Traçar pontes para que essa juventude periférica e negra possa ocupar o ensino superior e enegrecer nossas universidades e enegrecer nossas profissões, né, a partir de um outro lugar dessa esfera de poder. Você estava falando sobre esses cursos e realmente é uma coisa que a gente vê de maneira muito frequente, né? As prefeituras se mobilizam, anunciam aquela quantidade imensa de vagas, mas são sempre para esse mesmo local, essas mesmas vagas, essas mesmas profissões, que são profissões importantes, mas talvez não estejam alinhadas com os nossos sonhos, com o que a gente precisa e quer fazer, né? Eu acho que é uma coisa em comum também no Recife. Sim. É importante a gente pensar que empregabilidade significa perspectiva de vida. Né? E quando a gente está falando da juventude negra, a gente fala de uma juventude que tem um risco de morrer antes dos 29 anos. Né? A gente está falando de muitas mulheres que são dependentes do sistema patriarcal e opressor, porque dependem financeiramente de seus companheiros e seus parceiros. Então, pensar em empregabilidade e renda para a população que é marginalizada, e aí a gente coloca a população periférica, a juventude negra, a juventude indígena em contexto urbano, né? E as mulheres, como você trouxe nos dados, né? É a gente pensar dignidade para essa população. É a gente pensar autonomia, é a gente pensar independência. Né? Em Recife, que é o lugar de onde eu falo, a gente tem 15% de taxa de desocupação. E a grande maioria desses 15% é formado pela juventude. E muitas vezes a gente vê matérias no jornal, por exemplo, que dizem agora tem uma geração nem, que nem trabalha nem estuda. E que coloca essas pessoas num lugar de culpabilização pela desocupação. Mas a gente precisa lembrar que isso é um sistema criado para que essas pessoas não tenham acesso ao emprego e renda. E assim como é um sistema, é nosso dever lutar para que, sim, elas tenham acesso ao emprego e renda. Então, por exemplo, a gente pode usar os nossos equipamentos municipais, como o Compaz, para ter cursos de profissionalização para mulheres especificamente, sabe? Para a juventude, consultando essa juventude, Exato. Consultando quais são nossos sonhos, o que é que a gente quer. Por que a gente não faz letramento em tecnologia, por exemplo? Né? Que é extremamente importante para a empregabilidade hoje. Então, assim, a gente precisa pensar um passo à frente para que a gente tire mulheres e juventude desse lugar da informalidade ou da desocupação e gere, com isso, a perspectiva de uma vida digna, não só para a pessoa, como também para as gerações que vêm depois dela. É isso aí. Inclusive, a gente estava falando de mulheres, né? Esse assunto da falta de oportunidade para nós, mulheres negras. E aí me vem um outro ponto que é muito importante, que eu acho que vocês também podem contribuir muito, que é a questão da qualidade de vida nas periferias, que na maior parte das vezes a gente está falando dos nossos territórios, de onde a gente vem, de onde a gente sai todos os dias, né, no âmbito do transporte público também, como até no processo histórico mesmo, as nossas comunidades foram
se distanciando do centro, né, foram levadas a estar longe dos centros e essas longas jornadas do transporte público. E eu acho que isso ajuda a ilustrar a falta de acesso que é geral nesses territórios, né? Por que a gente não tem acesso à saúde? Por que a saúde básica nas nossas comunidades não funciona como como deveria funcionar? Por que a gente não tem agentes de saúde para todo mundo? Tem, enfim, territórios descobertos. Existe uma gama de coisas que a gente pode falar a respeito das periferias. E aí, sobre isso também, queria saber o que você pode acrescentar nesse debate, Beatriz, porque eu sei que lá em Camaragibe a gente tem uma série de comunidades que precisam de políticas públicas, né, a serem aplicadas e, enfim, monitoradas também, né? É isso. O processo de higienização social e marginalização dos nossos corpos ainda acontece. Em Camaragibe é uma cidade que 80% é composto por morros, né? E a gente ainda vivencia essa falta do não acesso. A gente tem áreas lá que não tem CEP. Né? Se não tem CEP, é como se não tivesse o registro na prefeitura que existem ainda munícipes que precisam acessar essa política pública. E para essas áreas, a prefeitura nomeia como áreas descobertas. E aí nessas áreas não chega a saúde, a educação, a agente de saúde não vai passar na sua porta. Então é um sistema totalmente precarizado. Né? Então a gente vem hoje debater na política, né, de uma forma que essas pessoas possam, de uma certa forma, participar ativamente com a gente, a partir do momento que elas entendem que debater política é debater a falta de água, é debater a falta do saneamento básico, é debater o porquê que não tem creche, né, para esses territórios tão afastados do centro. Então, é por isso que a gente vem ocupando a política, para tentar trazer essa política, né, para que realmente possa usufruir de uma outra forma. Você falou de creches, né? E aí acho que tudo se mistura. Porque se a gente for falar de empregabilidade, falar sobre qualidade de vida nas nossas periferias e sobre juventudes, a gente sabe que muitas de nós que ficam grávidas ali na faixa dos 18 aos 29 anos não vão ter nem a chance de conseguirem mesmo se movimentar pela cidade, porque não tem acesso à cidade mesmo, e também pela falta de creches, que é uma forma de exílio social mesmo de nós mulheres, como se fosse uma sentença, né? Como se para criar uma criança não fosse necessário uma aldeia. E aí a gente está falando desses nossos territórios. Acho que em Recife também tem esse problema muito sério, né, das creches. Sim. Uma das nossas propostas é zerar a fila da creche. Hoje, Recife oferece menos de 50% das vagas de acordo com a demanda que seria necessária. Além disso, o prefeito hoje se orgulha de ter inaugurado ou ter colocado 60 novas creches, por exemplo, mas dentro de uma política que é uma política de parceria público-privada. Então, é a compra de vagas dentro de instituições privadas, o que prejudica a qualidade do nosso ensino público e reforça o estereótipo de que o ensino público não presta e o privado é o que presta. Né? Enquanto que a gente precisa lutar para que o ensino público seja, assim, público, gratuito e de qualidade. Não só a creche, como a escola básica, como o ensino médio, porque essa pessoa que estuda na escola pública municipal e na escola pública estadual, ela precisa ter a chance de acessar o ensino superior. E aí sim mudar a história da sua família. Né? E aí, por isso, a gente acha muito importante que a gente tenha tanto a fiscalização em relação às creches e também em relação à negociação de vaga nas creches, que foi uma denúncia feita esta semana em relação a vereadores que negociam vaga em creche. Isso não pode acontecer, é um absurdo, é crime, inclusive. Né? Quanto também em relação a, por exemplo, permanência de mães no ensino superior. A gente não tem praticamente política de permanência de mães no ensino superior. Né? E a gente precisa pensar nisso, porque a maternidade, além de ser uma escolha, ela precisa ser uma escolha que é assistida. Então, por isso, para além de pensar, né, a política do acesso à saúde, a gente precisa também pensar a redução da violência dentro das nossas periferias. Né? Em Recife, todas as pessoas que a polícia matou nos últimos 2 anos eram pessoas negras. E a prefeitura não pode lavar as mãos porque a polícia é de responsabilidade do Estado. Não. A gente tem uma lei recém-aprovada de que a Guarda Municipal vai ser armada. Como que a gente vai evitar que a Guarda Municipal reproduza a violência que já existe dentro da polícia militar hoje?
né? Então, a gente precisa lutar para ter câmera nos uniformes, precisa lutar para ter formação dos servidores que englobe uma formação de letramento racial, de letramento de gênero, né? Inclusive respeitando a população LGBTQIAPN+, que é uma das mais violentadas também por essa instituição. E quando a gente começa a garantir educação, saúde, lazer, a gente começa a ver a perspectiva da periferia mudar. A gente começa a ver as famílias se reestruturarem. E famílias que muitas vezes são formadas por mulheres que chefiam as casas, né? Então, a gente precisa ter essa noção de que o papel da vereança é fiscalizar e lutar por essas políticas, né? É a gente colocar o dedo na ferida e dizer o que está errado, assim, né? E aí, como propostas do nosso mandato, né, a gente tem a valorização da cultura e da comunicação que já são produzidas dentro do nosso território. E é muito importante a gente dizer que o território periférico é uma fonte, sim, de vida, de pulsação de cultura, de pulsação de comunicação popular, sabe? E a organização dos territórios é o que está mudando a realidade dos territórios. Imagina se isso é aliado com a política pública funcionando do jeito que tem que funcionar, né? Então, a gente tem aí o incentivo da cultura e da comunicação, também o fortalecimento das comunidades ribeirinhas e pesqueiras de Recife, porque essas comunidades hoje estão esquecidas dentro do programa da prefeitura. Muitas vezes as pessoas são desapropriadas e saem do lugar onde produz a renda, né? Então, a gente não pode esquecer isso. A gente precisa lutar para fortalecer essas comunidades e também para ampliar e fortalecer a política das ZEIs, que são as Zonas Especiais de Interesse Social, que existem, precisam ser maiores e que estão em risco. Porque a gente viu, por exemplo, 300 famílias de umas ZEIs perto da Ponte do Monteiro serem desapropriadas, recebendo indenizações entre R$ 1.400 e R$ 10.000, porque não tinha o título da propriedade do terreno, mas quem tinha que dar esse título era a prefeitura e ele não fez. E muitas nem receberam. Muitas Ainda saíram de lá e estão sem saber, por uma ponte, um projeto que, inclusive, tramitava há muito tempo. Então, é muito... Porque ali era um território que as pessoas estavam há anos. Ninguém nem imaginava que de dentro de uma ZEIS ia tirar todo mundo ali de maneira brutal. E esse é um movimento muito persistente na nossa capital, o Recife. E eu acho que, inclusive, em Camaragibe, né, trazendo essa perspectiva do racismo ambiental, você falou também das áreas de morro, enfim, dos ribeirinhos. E quando a gente fala das nossas periferias, quando a gente tenta falar e dizer que não, aqui é um lugar de potência, a gente precisa falar sobre essas condições de vida mesmo, né? De como, né, em qual local essas casas estão. Tanto Camaragibe quanto Recife tem essa mesma situação de ser um território rico, mas que precisa de condições para existir, né, Yasmin? Isso, Cauana. E quem está escutando, assistindo a gente, né? Eu quero passar por 3 pontos. Creches, algo que Bia e a Ilse já trouxeram, mas eu quero trazer também do ponto de vista do profissional de educação, da comunidade escolar. Isso porque eu sou professora de Sociologia, formada pela UFPE. Hoje, nas creches, a gente tem auxiliares de desenvolvimento infantil, ADIs, cuidando de um número maior de crianças do que a lei permite. Hoje, nós não temos esses profissionais sendo atendidos pela parceria que já está prevista numa política nacional, que é relacionar a saúde com a educação. Esses profissionais estão constantemente em contato com doenças virais, doenças que estão ali no meio da comunidade. Então, uma das nossas defesas é potencializar essa parceria entre a política pública de saúde e a política pública de educação no atendimento a esses profissionais e a essas profissionais de educação. A gente exigir, não é nem fiscalizar, é exigir que a Prefeitura do Recife cumpra o que já está previsto em lei, que é não sobrecarregar estes e estas profissionais com um número de crianças maior do que pode comportar, né? Tem uma questão também de higiene nesses espaços das creches. Existem já algumas creches do Recife que têm máquina de lavar,
para lavar os lençóis, as roupinhas das crianças. Mas não são todas as creches que tem. Então, se vocês entram lá no meu Instagram, @yasminalves50999, vocês vão ver que uma das propostas é a gente realizar esse mapeamento, né, dessas creches para, de uma a uma, identificar o que é que está precário e exigir que a Prefeitura do Recife cumpra com o seu trabalho. Um outro ponto que eu quero falar a respeito das periferias que impactam a nossa vida enquanto juventude, e que Bia falou, né? Tem locais que não tem nem CEP. Eu moro num local, numa residência que não tem CEP. Não tem CEP. Se eu for pedir um 99, por exemplo, eu não peço para minha casa, eu peço por um ponto de referência que é próximo. E isso também tem a ver com a ausência do direito ao saneamento básico. As nossas comunidades têm esgoto a céu aberto. Os nossos rios estão extremamente poluídos. E a gente não pode esperar uma nova enchente, como a que teve gravíssima em 2022, para a gente olhar o quanto que nossa cidade está suja, poluída, e o quanto é uma tarefa básica da Prefeitura, do Recife, de Camaragibe, garantir o saneamento básico. E, por fim, Cal, falar de cultura, né? Eu integro o Afoxé Lafim Oyó. O Afoxé Lafim Oyó é uma expressão da cultura afro-brasileira. Afoxé é uma palavra iorubá que significa o poder da fala. Alafim significa príncipe, rei, e Oyó é um território que existe ainda hoje na Nigéria. Então, o Afoxé Lafim Oyó, a gente trabalha 24 horas por dia, né? Tem uma frase até de Gilberto Gil que ele diz assim: cultura não é extraordinário, cultura é da ordem do dia, como se fosse feijão com arroz. Tem que estar na mesa da classe trabalhadora todo dia. E por isso eu defendo e lutarei durante e após as eleições para que os 94 bairros do Recife sejam contemplados com equipamentos culturais, Cal, que sejam construídos pelos pedreiros, pelos mestres de obras dessas comunidades para gerar emprego e renda para essa parte da nossa classe, e que abra concursos públicos e seleções simplificadas para a contratação de nós que fazemos cultura 24 horas por dia. E aí a juventude e a periferia vai estar extremamente contemplada por isso. Os trabalhadores da cultura, né? É fantástico quando a gente fala dessas pessoas que produzem cultura como pessoas que são trabalhadores e são negligenciados como muitas outras classes, né? Muitas outras profissões também são negligenciadas. São pessoas para quem a gente precisa pensar em um calendário perene, não no carnaval, né? Só no carnaval ou no São João. E em Camaragibe, inclusive, eu sei que tem a Batalha dos Camarás, que você sempre está repercutindo, falando a respeito. E eu sei que Camaragibe também é um território de coco, né? De coco de roda, tem o coco de catucá lá, eu queria que você né? falasse sobre Referência. isso. Pois é, apesar de ser um território massivamente cultural, existe ainda um descaso da Prefeitura de abraçar, né, quem fornece e resiste com a cultura no nosso município. E é proposta do nosso mandato, entendendo e ouvindo a juventude, né, o estímulo de editais periféricos. Né? Hoje a Batalha dos Camarás resiste, mas ainda tem o problema de ocupar as praças públicas. Né? Existe uma higienização desses jovens de periferia que descem dos morros para ocupar as praças públicas centrais. Né? E tem todo um processo de resistência da Guarda Municipal, de tentar higienizar o local, e os vizinhos acham que a praça é o quintal de casa. Então, aqui não, aqui vocês não podem ocupar. E a gente vem fazendo essa resistência junto com a juventude, entendendo que é um direito de ocupar, sim, né? O direito da juventude de ocupar a cidade, né? De ocupar as praças públicas. A gente vem fazendo esse estímulo, mas é importante dizer também que esse debate precisa ser estendido para as políticas públicas, né? Dentro da Câmara de Vereadores. Juventude é uma pauta que não se toca hoje. Para você ter uma ideia, Cauane, hoje a gente não tem uma vereadora eleita, né? E ao longo da história da minha cidade, só foram 5 vereadoras eleitas, né, na nossa cidade. E isso é muito emblemático e problemático também, porque reflete, né, nessa sensibilidade de entender. Né, quando a gente tem uma pessoa negra eleita lá, a sensibilidade para lidar com essas questões é muito maior. Né? Então, é por isso que a gente tem se colocado, né, pela segunda vez, né, numa campanha política e tem conversado, porque a política que a gente acredita se faz dialogada, né, com as comunidades, com a classe trabalhadora, com a juventude. Então, dentro da nossa proposta de mandato, tem sim o estímulo a esse processo, mas também, voltando ao assunto que a gente já estava conversando, tem o processo de estimular também a criação de uma Secretaria da Mulher, porque a gente quer ser prioridade no orçamento.
Então, a gente tem o exemplo de São Lourenço, que já tem isso. A gente tem Recife, Camaragibe está no meio e a gente não é prioridade no orçamento. Apesar de ser maioria, enquanto mulheres camaragibense, da população em Camaragibe, a gente não é prioridade. Então, acho que quando a gente tem uma secretaria e vira a prioridade do orçamento, vai facilitar o acesso à creche, né? A gente vai ter um plano melhor para as mulheres jovens também, nessa questão de até fornecer um dossiê para entender quem são essas mulheres, onde habitam, né, o que é que estão fazendo, fica melhor para que a gente, enquanto legisladora, possa fornecer, né, e criar políticas públicas direcionadas. Acho que é uma coisa muito bacana que vocês três trazem, é esse pensamento que é raro, porque quem ocupa esses lugares mesmo de decisão, de poder, de tomada de decisões, são majoritariamente homens, são homens brancos. Então, quando a gente reúne 3 potências negras, 3 mulheres negras que estão disputando esse lugar na política, é sobre as nossas vidas mesmo. E se a gente não falar, quem é que vai estar falando por nós? A gente já viu aí que ninguém, né? Ninguém fala se não for a gente. E aí eu queria que vocês defendessem mesmo, né? A gente sabe o porquê, mas eu chego e me arrepio, falo desse assunto, assim. Mas por qual motivo, assim? Quais são os motivos que colocam a tarefa de eleger mulheres negras jovens nessa eleição como a principal tarefa dessa eleição? A eleição de 2024 é sobre eleger mulheres negras, é sobre eleger mulheres negras jovens. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Ailce. Queremos fazer política com a nossa cara. A gente precisa mudar a foto de quem decide e quem opera o poder nas nossas cidades. A foto hoje não reflete a gente. Como você falou, Cauana, a foto hoje é uma foto composta majoritariamente por homens e homens brancos, né? E não está refletindo pessoas que realmente sabem onde o calo aperta, e só quem sabe onde o calo aperta é que sabe resolver o problema do calo. Então, quando a gente vive o chão da cidade, a gente tem condições de chegar no espaço de decisão, nas câmaras legislativas, e mudar a realidade de quem também vive o chão da cidade. Eu acho que essa é uma grande esperança para todas nós que estamos aqui nessa mesa, né? E aí, eu acho que a gente precisa, quando pensa em mais mulheres negras na política, quebrar uma lógica, que é uma lógica posta de que nós somos adversárias e inimigas entre nós. A gente não quer, eu não quero só que eu me eleja. Eu quero ter uma bancada de mulheres negras dentro da Câmara de Vereadores do Recife. Porque hoje a gente tem menos de 10 mulheres vereadoras, de 39 vagas, próximo ano vão ser 37, mas apenas uma mulher negra do nosso campo. E a batalha é muito grande para conseguir chegar lá, porque o sistema político é um sistema que não é feito para a gente, não é feito para que a gente possa se candidatar, não é feito para que a gente tenha recurso, não é feito para que a gente tenha condições de igualdade na disputa. Mas quando a gente consegue vencer todas essas dificuldades, estar lá também é muito difícil. E é por isso que nenhuma de nós propõe uma política que seja individualista. Eu sempre digo, a saída é coletiva. E aqui eu não represento apenas a Ailce Moreira. Eu represento muitas pessoas que acreditam nesse projeto coletivo, que acreditam num projeto que é popular, que, além de ser coletivo, é um projeto que defende os nossos interesses, que defende o acesso a políticas públicas. E aí, no meu caso especificamente, que se coloca contrário, e veementemente contrário, à bancada evangélica que está posta hoje dentro da Câmara dos Vereadores de Recife. Porque essa bancada, ela tem retirado direitos. Essa bancada, ela tem retirado o direito das mulheres, da comunidade LGBT, tem retirado o direito das nossas crianças quando veta projetos para as nossas creches e para as nossas escolas, e tem produzido, em última instância, políticas de exclusão e morte. Isso. Mas nós queremos políticas de vida, política de amor, política de dignidade, né? Política que salve a nossa cidade da crise climática que tem ameaçado o Recife como 16ª cidade mais ameaçada pelas mudanças climáticas no mundo. E isso tem a ver com justiça social. Isso tem a ver com racismo ambiental. Isso tem a ver com as pessoas que mais sofrem quando tem a chuva. Então,
é isso que a gente defende, é isso que eu acredito, e é por isso que eu estou aqui, né, para que a gente possa aumentar esses espaços, para que a gente deixe de ser cota e passe a ter uma representatividade real nesses lugares, né? E para convidar todas as mulheres que estão assistindo a gente a, nessas eleições, votar em mulheres. E não só em mulheres, mas mulheres que defendem os direitos humanos, mulheres que defendem os direitos da natureza, mulheres que defendem os nossos interesses. Porque não basta ser mulher. Tem que ter a consciência de que tipo de mulher vai produzir mudança nas nossas vidas. E por isso eu quero convidar também todo mundo a me seguir nas redes sociais, conhecer um pouco mais das nossas propostas, @Ailce_Moreira. Ailce se escreve A-I-L-C-E. É quase Alice, mas não é. Então, encontro vocês nas redes sociais, né, e quero deixar essa esperança de que a gente possa, de verdade, em Recife, me ter eleita, ter Yasmin eleita, ter várias outras companheiras nossas eleitas, para que a gente possa, assim, ser forte dentro da Câmara de Vereadores e vereadoras, porque é isso que a gente quer profetizar aqui do Recife. A companheira trouxe uma temática muito importante que eu sempre tenho estimulado o eleitor e a eleitora a refletir. Representação e representatividade são totalmente diferentes. A gente tem várias representações femininas que não nos representam. Então, é por isso que é importante que a gente se pergunte qual é a mulher negra que a gente quer eleger. Porque a luta é por mais mulheres negras na política, mas que tipo de mulher e que mulher? Né? Essa mulher da luta social, essa mulher da luta camponês, né? Da luta pelo meio ambiente, essas mulheres que a gente precisa eleger. Então, é muito importante que o eleitor traga para essa discussão e para a sua análise o histórico dessas mulheres, para que a gente não repita os mesmos erros de eleger mulheres que acabam se aliando ao sistema que está vigente aí, conservador, e que a gente vem tentando derrubar, né, há muitos anos, e tentar, de uma certa forma, fazer que essa representatividade dos movimentos negros, dos movimentos de mulheres, cheguem com mais força, né, nesse cenário para 2024, e que a gente consiga produzir a partir disso políticas que as nossas comunidades precisam, né, e vem clamando há muito tempo por mudança. A palavra é esperançar, né? Então, gosto de você. Sim, sim. O papo é reto, assim. Eu acho que a sociedade como um todo, e nós fazemos parte dessa sociedade, nós estamos cansadas. Cansadas da ausência desses direitos e cansadas da velha política. Então, quando a gente se coloca aqui nessa mesa e se apresenta como candidatas a vereadora de nossas cidades, a gente está dizendo que só a luta muda a vida. E aí, o convite está feito. Todas nós, mulheres, jovens, a gente precisa debater a política, debater essa ausência de direitos, debater orçamento público, participar da política, seja no lugar de candidata, né, que é expressa aqui através do Eu Voto em Negra, né, essa campanha de potencialização de nossas candidaturas negras, ou seja, como militante do seu território, ativista do seu território, aquela mulher que vai lá no postinho, vai ver que tem algo errado e vai se somar a outras mulheres na comunidade mesmo, para reivindicar que aquele postinho atenda aos seus direitos, né? Cal, saiu os dados das candidaturas no Brasil pelo TSE e a Elas no Poder fez uma análise desses dados que mostram que 66% das candidaturas do Brasil são candidaturas de homens, 45% são candidaturas brancas e 98% são candidaturas heterossexuais. Eu sou bissexual, sou uma mulher negra, sou uma mulher jovem e, como Bia muito bem falou, para além disso, estou no corre há mais de 10 anos, lutando por essa justiça socioambiental, essa justiça social que a Ilse falou. Então, por que não apostar na gente? Por que não ir lá no Instagram, seguir a nossa rede social, fazer um comentário, compartilhar? Por que não chegar numa panfletagem com a gente para debater a política? Né? Por que não chegar no dia 6 de outubro e botar lá 50999? Né? Então, a gente convoca a população recifense e de Camaragibe para fazer essa aposta na gente mesma, né? Que são vocês também que estão escutando, e após a eleição, seguir em luta conosco. Em a gente sendo eleita ou não, eu tenho uma certeza absoluta, olhando para estas companheiras, que a nossa luta vai continuar, o nosso corre vai continuar, e a gente precisa de mais gente lado a lado. Tem uma companheira, né, de Paulista, a Flávia Ellen, que o slogan da campanha dela é Uma de Nós.
Então, é muito interessante o slogan porque faz a gente refletir. Quem está aqui, né, conversando com vocês, dialogando, é um de vocês, uma de vocês. Sim. Então, acho que essa é a importância de entender essa representatividade, né? Então, essas mulheres que querem ser eleitas para representar e para falar, né, por todas essas problemáticas e tentar promover a mudança nos seus territórios. Tem uma música, Cal, do meu afoxé, do Alafim, que diz assim, gente... Tem várias referências agora. Várias referências. Mas a música, ela fala muito, né? Ela expressa muita coisa. E tem uma música do Alafim que diz assim, eu sou da percussão, como vocês viram pela minha voz, eu não sou vocalista, eu sou da percussão. Mas que diz assim, a luta não para não. O racismo sobreviveu à abolição. Tive cargos de confiança, mas nunca de importância não. Estou presente em todas as partes, nas universidades, nas bancadas parlamentares, em menor quantidade, quero direito de igualdade. Então, acho que essa música do Alafim, a luta não para não, né? E a necessidade da gente estar nesses espaços, realmente, eu acho que contempla. Perfeito. E eu queria falar, né? Ouvindo todos vocês aqui, que foi assim, um momento de muita alegria. Acho que a gente pode concluir que, sim, uma mulher negra que age no sentido de solucionar os principais problemas enfrentados pela nossa comunidade, age também no sentido de melhorar a vida de todos os brasileiros e todas as brasileiras. Queria abrir para um momento de considerações finais. Onde é que a gente pode encontrar vocês? Quem estiver ouvindo a gente agora, como pode acompanhar a campanha, se engajar, né? Chegar na panfletagem, enfim, conseguir, de fato, nesse momento de reta final, de decidir dar o voto, né? Porque só se ganha uma campanha com votos. Então, vou abrir esse momento aqui para as considerações finais. Fiquem à vontade. Isso, dizer que foi muito importante esse momento aqui com vocês. Dizer que eu me chamo Beatriz Santos. Estou candidata por Camaragibe. Né? Em 2020 a gente quase chegou, bateu na trave, né? Ficou faltando 102 votos, mas por uma questão partidária, a gente foi a mais votada do partido, né, até então. E esse ano a gente vem, né, com o slogan que diz, para nossa voz ecoar mais alto. Então, essa candidatura que reúne muitas vozes, né? Somos muitos, somos muitas, e a gente precisa chegar, né, no plenário da Câmara de Vereadores de Camaragibe para falar, né, da importância dessa voz ecoar mais alto. Meu número é 40-100, e sem sombra de dúvidas, né, a partir desse diálogo com vocês, eu não resta dúvida que no dia 6 de outubro só vai dar 40-100 na cabeça. Coisa boa! E você, Ailce, conta pra gente onde a gente te encontra, como é que a gente acompanha aí a tua campanha. Gente, eu quero agradecer por essa mesa maravilhosa, né? Essa conversa que só fortalece. Acho que fortalece nossos projetos, fortalece nossa esperança, fortalece aquilo que a gente vem trabalhando na minha campanha, que é o acreditar. Então, eu sempre digo que eu acredito no Recife, quero convidar você a acreditar também na nossa cidade. E por isso, você pode encontrar as nossas propostas, pode conversar comigo através das redes sociais, né? O @ é Ailce_Moreira. E, além disso, lá também você pode encontrar o WhatsApp. Estou disponível para a gente conversar, estou disponível para ir na sua casa, fazer um encontro com familiares. Você pode também apoiar a nossa campanha através da nossa vaquinha no site queroapoiar.com.br/Ailce Moreira. Pode se engajar na panfletagem, pode se engajar compartilhando, curtindo e comentando os nossos posts nas redes sociais. Isso é muito importante para a gente chegar em outras pessoas, né, para a gente poder ampliar as nossas vozes. E aí, acreditando no Recife, acreditando na nossa proposta, tenho certeza que no dia 6 de outubro é 50777 para que a gente chegue com vitória, com coletividade e com esperança na Câmara dos Vereadores de Recife. Coisa boa. E você, Yasmin, como é que a gente te encontra? Gente, vocês me encontram no @YasminAlves5999 e encontram a nossa candidata à Prefeitura do Recife, Dani Portela, no @Dani Portela. Né? O número de Dani é 50, o meu é 50999 e faltam 31 dias para as eleições acabar. Então, é tarefa de hoje, da ordem do dia, pesquisar, olhar as nossas propostas, né? As panfletagens da nossa campanha, Cal, estão já com agendas fixas. Então, vocês vão encontrar não só a mim, mas toda uma coletividade de militantes
na Várzea, em Casa Amarela, em Água Fria, por toda a cidade, nas universidades públicas, né? Eu sou uma professora formada, né, Bia, a gente se formou na mesma universidade, a UFPE. Na UFPE, hoje eu faço mestrado em Ciências Sociais na Rural, então vocês sempre vão me ver por lá, porque eu preciso do RU para me alimentar, então vou estar sempre por lá. E é isso, mandem um alô, digam, Yas, fala sobre isso, Yas, vem aqui no meu bairro que tamo junto. Deixa eu só dizer como é que o pessoal me encontra. Vocês me encontram no @BeatrizSantosBS e falar da importância também do voto de indicação, né? Nossos territórios são territórios que se conversam. Então, se você é de Recife, compartilha também a postagem de Beatriz Santos, porque sempre vai ter alguém, né, de Camaragibe que está te seguindo e aquele voto pode ser uma indicação, né, para que no dia 6 de outubro a gente consolide a nossa candidatura como eleita em Camaragibe. Eita, que assim seja, que alegria. Bem, já encerrando o nosso papo, né? Que pena, porque eu ficaria aqui conversando horas e horas com vocês. Eu sou Cauana Portugal, jornalista e apresentadora do podcast Eu Voto em Negra. Convido vocês também a conhecerem as nossas redes sociais do projeto Eu Voto em Negra, @EuVotoEmNegra. Somos uma iniciativa da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, em parceria com a Casa da Mulher do Nordeste. Esse podcast conta com produção e trabalhos técnicos da agência MAVE, apoios Open Society, Instituto Ibirapitanga e Instituto Alziras. Hoje eu recebi a Ilse Moreira, Beatriz Santos e Yasmin Alves. Muito obrigada, mulheres. Foi incrível. Até a próxima. Tchau. Para saber mais detalhes sobre esse e outros trabalhos, você pode acessar o Instagram Eu Voto em Negra. E para saber um pouco mais sobre a campanha, você também pode acessar o site euvotoemnegra.com.br. Até a próxima! Podcast Eu Voto em Negra.